2020, os pré-requisitos que são necessários para gerar. Falaremos das alterações do layout 8 e vamos ao Proteus, né? Então, quando eu abrir o Proteus, vou demonstrar para vocês aquela parte do wizard dele, como gerar essa obrigação. Então, sobre a ECD 2020. Então, quem está obrigado a enviar o ECD 2020? Empresas com tributação de imposto de renda, com base no lucro real, e para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido, que distribuem a título de lucros sem incidência do imposto sobre a renda retida da fonte, né, o imposto de renda, parcelas de lucros e dividendos superior ao valor base de cálculo de imposto diminuída dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitas. Além disso, as empresas imunes ou isentas também precisam transmitir o documento ao fisco, assim como as sociedades de contraparticipação, nas quais o sócio ostensivo é o único que se obriga com o terceiro. Com relação às organizações restantes, fica a critério a cada pessoa jurídica entregar ou não a esse CD, mesmo que a entrega seja recomendada. Qual é o prazo? Então, o prazo previsto é para o dia 29 de maio de 2020. A não entrega dessa obrigação por atraso acarreta numa multa estimada ali de 0,5% do valor da receita bruta. Isso, na maioria das empresas de lucro real, estão mais ou menos sujeitas a isso. A verdade de que, dependendo do faturamento, você tem uma tabela de custeio. Se diga que se entrega vazio e depois eles vão querer cobrar uma por linha lá, tem aquele dito de estar fazendo a cobrança dessa multa. No próximo passo que nós vamos ver aqui são os pré-requisitos para gerar na ECD, né? Então, o que eu preciso para gerar ela? Eu preciso que o sistema esteja atualizado, né? É bem verdade que aqui, mediante a tabela do Proteus, para poder suporte, eles dizem que não dão mais suporte no release 17, mas se você é um dos clientes que assinou um contrato de extensão de garantia do release, eles ofertam para vocês a geração. Né? Caso, pela regra dela, tudo que é relacionado à legislação, ela vai disponibilizar o patch, você vai aplicar. Só que se tiver algum erro mediante ao produto e você não tem essa garantia estendida, eles não dão mais suporte no release 17. Então, eles disponibilizaram aqui, a gente colocou no release 23, 25 e 27, e para isso precisa fazer algumas atualizações das últimas liberações do portal. O pacote acumulado do modo contabilidade gerencial, isso é muito importante porque aquele wizard que você gera o arquivo, ele precisa desses dados que estão dentro aqui desse pacote do modo contabilidade. Essa parte de lib, DB Access, App Server, Smart Client. Então aqui seria o serviço para poder que funcione o Smart Client, né? O DB Access é a comunicação com o banco e a lib são a questão da tela que vocês verificam e melhorias que tenha de comunicação. Tem o dicionário diferencial. Esse dicionário precisa ser executado de modo exclusivo para que você possa criar campos novos para poder estar atendendo, tá? Então, isso uma equipe técnica ele consegue cumprir essas informações. Colocaram uma pergunta aqui do André: é necessário atualizar DB Access, App Server e binário Smart Client mesmo? Ou não tem necessidade? Olha só, o que acontece? Mediante aos conceitos que são disponibilizados pela TOTUS, quando você vai abrir um chamado, ele se coloca assim: olha, eu aqui dentro dos meus testes, eu executei o teste com essa lib, com esse app server, com esse DB Access, com esse Smart Client e eu não tenho problema. Então eles começam a se eximir já: olha, não tenho problema referente a isso. Você pode testar, caso não queira, você pode providenciar os processos. A gente só recomenda porque isso é passado pelo fábrica de software, né? É uma recomendação deles, a gente só passa o segmento. É verdade que muita gente acaba não atualizando, atualiza só o upd dist, né? Fazer a atualização para que cria-se campos
e gera o dado e a informação, tá? Lembrando que essa rotina ela tem uma história de procedure, André, ela facilita bastante a geração de arquivo, principalmente quando a empresa tem um plano de contas muito extenso, tem bastante informação a ser gerada, então eles usam uma história de procedure para isso. Então, dependendo se o seu DBX estiver muito desatualizado, eu não sei se vai dar tanta performance para gerar o arquivo, né? Antes, eu tive um cliente já, para vocês terem uma ideia, nós processamos pela primeira vez o ECD lá, ele chegou a ficar 24 horas gerando um arquivo texto. O arquivo texto ele tinha 80 megas, é muita coisa de informação. Então, a gente reclamou bastante à época com a TOTOS, isso tem uns 2 anos, para que se melhorasse essa questão. E aí eles criaram a história do Procedure e, de fato, uma operação de 24 horas durou em 30 minutos. Precisa rodar sim. Sabe por quê? Porque tem campos novos para gerar. Junto com a rotina CTBS 001, que é a que gera o wizard lá, tem alguns campos que precisam ser ajustados. Tem tamanho de campos, tem uma série de ajuste que precisa compor, porque senão aqueles arquivos do layout 8 que você coloca na pasta system de XML, ele não vai conseguir te dar o resultado final. Ele pode truncar a informação. Eu já vi situação de não rodar, de o sistema fazer o seguinte, ele pega os valores, por exemplo, ó, essa conta deu 1 milhão, ele jogou lá que deu R$ 1.000. Aí dá uma discrepância, porque na hora do PGE lá fazer a validação, ele começa a entrar em conflito. Aí ele diz que o informativo da linha do segmento tal não bate com outro segmento. Então é bom ajustar isso aí sim, tá? Quais são os requisitos mínimos para gerar o arquivo? É o sucesso da operação. Por quê? Eu preciso ter uma apuração realizada, né? Então, para quem é contador, tem o conhecimento, para quem não é contador, eu preciso ir lá no minha contabilidade gerencial, ir lá na fase de encerramentos e gerar apuração de resultado. Por quê? Porque dentro do meu plano de contas, eu vou ter que zerar os saldos e jogando ele para o meu resultado final, né? Então, eu não posso ter saldos nas minhas receitas e despesas. Então, por isso que aqui embaixo ele fala: todas as contas de resultados têm que estar zeradas. Eu não posso ter nenhum saldo nela. Então, quer dizer que eu fiz o encerramento e eu apropriei esse custo lá como encerramento do meu exercício, tá? Todas as contas analíticas devem estar classificadas devidamente com esse campo aqui, que é a natureza do SPED. Por quê? Quando é gerada essa informação, o TOTUS olha nessa tabela lá do meu plano de contas e ele verifica essa conta contábil, o que, que ela é. Essa conta contábil ela é um ativo, ela é um passivo, ela é uma receita. Então, com isso, você consegue identificar para onde que deve ir o seu resultado lá. Isso contribui com o arquivo de geração do layout, tá? Isso para todos os layouts. Todas as contas analíticas estão associadas a um plano, uma conta referencial. É preciso ter a conta referencial, porque nós temos o plano de contas nosso, que serve para nós, às vezes é um plano de contas bem extenso, bem aberto, né, para ter uma melhor visualização, porém o governo ele tem lá uma questão sintética. Então, eu preciso que atribuir essas minhas contas que estão analíticas para mim e sintetizar naquele meu movimento do plano de contas referencial. Aí a receita ela consegue ter a visão deles do resultado que interessa. Isso é bem, às vezes, complexo, porque tem empresas que eu já peguei por experiência que ele tem uma determinada abertura de plano de contas, a qual, para o plano de contas referencial, aquela conta poderia servir nos dois. Então, precisa determinar qual é a conta referencial a qual eu vou estar levando. Aí o contador consegue melhor compreender aí a situação, né? Todas as contas patrimoniais estão associadas à visão gerencial, então isso é muito importante que na visão gerencial
as contas contábeis estejam todas corretas no balanço patrimonial, de toda sorte no demonstrativo de resultado. Por quê? Porque é muito bem visto um grande sucesso de ECD que dificilmente dá erro quando você gera a visão gerencial, está configurada correta e o demonstrativo, e você lá no relatórios demonstrativos, você tira um balanço patrimonial e tira o DRE pelo Proteus e você verifica as colunas, isso facilita muito a compreensão da informação que está sendo enviada. Se ali não estiver batendo, vocês podem ter certeza que o arquivo TXT ele vai gerar de maneira incorreta também. Né? Ali é um grande trunfo para você saber se a informação do ECD vai gerar certinho. Tá? Todas as visões gerenciais associadas a um livro. Então, quando você cria essas visões gerenciais, ele certamente já te coloca lá para você colocar que é um livro do balanço patrimonial, do DRE, do DMPL, tá? Razão e balancete estão batendo. Então, assim, eu fiz uma apuração de resultado. Eu vou tirar o relatório. As minhas contas de resultado estão zeradas, então eu vou conferir isso no meu razão e no meu balancete para ver se estão de acordo, se os valores estão batendo, tá? Conhece alguma página centralizadora da ECD? Então, se você tem alguma empresa que você tenha que é centralizada, a maioria das empresas são centralizadas, mas a partir desse layout 8 você tem a opção de descentralizar, né? Não é muito recomendável, tem bastante ressalva, mas tem algumas empresas que sempre brigou com o governo para que as suas entregas pudessem ser descentralizadas. O que isso quer dizer? Imagine que eu tenho uma empresa matriz e filiais, eu vou fazer a entrega separadamente. Só que aí isso concorre com problemas, porque quando lá na ECF eu for recuperar essa SD, como é que vai ser o resultado dela? Como é que eu vou recuperar? Porque pode ser que lá na ECF ele tenha querendo tudo centralizado como já vem entregue, né? Não descentralizado. E a 10ª pergunta aqui que ele coloca é se já atualizou o sistema para o layout 8. Alterações do layout 8. A ECD descentralizada, aquilo que eu estava falando, tá? O que a TOTS fez? Ela criou aqui ela melhorou essa descrição. Ano passado era só com centralização e centralização. Agora ela colocou escrituração centralizada e escrituração descentralizada, que é a nomenclatura que está sendo usada pelo layout 8. Então, você tem a possibilidade de apresentar a ICD descentralizada, que será levado no campo 21 do registro 000, por exemplo, gerar um arquivo somente de matriz e outro de filiais. É uma nova possibilidade, mas requer atenção. A maior preocupação é de como esses arquivos serão recuperados posteriormente no ECF, que é aquilo que eu estava falando. Então, assim, tem essa possibilidade, mas como isso vai ser feito lá para frente? Tem outra questão aqui também, que não está colocado, mas é bom lembrar, a partir desse ano você tem que recuperar a ECD do ano passado, né? Então, como que vai ser isso? Se você entregou ano passado centralizado, esse ano descentralizado, certamente algumas informações podem não bater, né? Então, caso o PVA do ECF ainda não possibilite a recuperação de diferentes arquivos do ECD entregues em períodos coincidentes com o CNPJ diferente, recomenda-se cautela, mantendo assim a transmissão do ECD centralizada pela matriz com a movimentação dos saldos conjuntos de matriz e filiais. Só uma recomendação. Tem uma pergunta aqui da Elisier Veríssimo. Bom dia. Tem como gerar o ECD com 5 balanços, sendo 4 trimestrais e um anual? Se você está gerando para uma raiz de CNPJ, a pergunta é sim ou não. Então, assim, ou eu gero ela por trimestral, que vai ter uma pergunta que ele fala de trimestralidade, ou se não, eu gero ela como de forma anual, tá? Aí precisa verificar também seu calendário, como é que você tem apurado isso. Isso precisa ser tratado um pouco mais de perto aí, viu? Se você apurou seu resultado pela trimestralidade, que é a prática do lucro presumido,
Quando você for gerar o ECD, ele terá uma pergunta para você lá para gerar arquivo trimestral. Aí ele monta esse arquivo para você trimestral. Então aqui, agora, plano de contas referencial. A indicação do código do plano de contas referencial adotado pela entidade que deixa de ser demonstrado repentinamente no I051. Isso é interessante porque ele começa a deixar o arquivo mais compacto, então ele fica menos. Não se cria tanto o tamanho dele, né? Então, plano de contas referencial e passa a constar no registro de abertura no campo 23000. Então, essas informações começam a constar lá no arquivo de início, né? Não estando a entidade obrigada ao mapeamento do plano referencial e consequente à entrega da ECF, tal como ocorre em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional. Por exemplo, o campo deverá permanecer em branco, no caso vazio, né? Sem preencher. Porém, nessa situação, é preferível sequer gerar movimentação do registro I051 no arquivo de texto a ser validado pela ECD. Tanto o campo 23 quanto o I51 do ECD são facultativos. Então, pode-se não enviar. Indicador de mudança de plano de contas. Esse é um dos casos que tira alguns cabelos de pessoas, porque se você informa que teve alguma mudança no plano de contas, quando você recuperar esse CD do. Tanto que teve agora um novo layout disponibilizado aí para do SPED contábil aí para poder meio que ir corrigindo essa situação, porque deu muito problema, porque quando você coloca que você, a partir do período apresentado do campo 22, havendo alteração dos códigos do plano de contas interno, esse campo deverá constar como houve mudança. E o software, né, do governo, do SPED contábil, lá do ECD, consequentemente, irá requerer ao menos este registro, que é o I-57, que é o filho do registro I-55 dos detalhes de saldos periódicos. Então, ele vai querer saber para você todo o detalhamento disso daí. Então, isso tem dado bastante problema. Inclusive, teve uma correção a respeito do governo sobre esse tipo de assunto. E aqui, a questão impactante mudança que teve é esse registro do bloco C. Por quê? Porque é a recuperação da escrituração anterior, né? Então, o novo bloco C, informações recuperadas da escrituração contábil anterior, o manual que foi publicado informa que os registros desse bloco não precisam ser importados, ou seja, não necessitam ser gerados e incluídos no arquivo texto gerado pelo software, ou seja, quando gerarmos pelo TOTUS, essa informação não irá constar, porque serão preenchidos pelo próprio validador, pelo próprio PGE do ECD. Após a recuperação das informações da ECD anterior, o procedimento este existente até o layout set. Então, eu vou recuperando a informação do layout set, ou seja, trata-se de uma nova etapa inserida no passo a passo da validação do ECD. Então, eu não vou conseguir validar sem ter a recuperação do ECD do ano anterior. Isso também tem gerado algumas situações. Se de repente teve mudança de plano de contas, teve alguma situação referente a isso, isso vai querer alguns reajustes dentro do PGE. Tá? Atenção especial ao registro C155, detalhe dos saldos periódicos recuperados, pois havendo divergência entre o saldo final da ECD anterior, por conta do plano interno, ao ser comparado com o saldo inicial da ECD corrente. Uma dessas possíveis ações deverão ser necessariamente tomadas, que é a inclusão do registro I-57, supondo ter ocorrido alteração no plano de contas com o saldo final do período imediatamente anterior, ou mesmo a substituição da ECD, ou seja, dependendo do resultado aqui, possa ser que você tenha que fazer a substituição da ECD anterior para poder corrigir esse fato novo
para que posteriormente, ajustando esse ECD, ele vai ser importado lá no meu ECF, quando tiver o ECF. Então, esse é um ponto de observância bem crítico. Importante lembrar de que nessa última hipótese, quando admitida nos termos da Instrução Normativa da RFB 1774/2007, há de se observar possíveis reflexos em relação a ECF, ou seja, o SPED deveria também ser objeto de retificação para o período afetado. Então, assim, se eu estou ajustando, se eu precisei ajustar o meu ECD do layout 7, eu também vou ter que ajustar minha ECF referente a essa importação. Então, é um caos aí, uma dor de cabeça aí para poder realizar a entrega. Também tem a questão do demonstrativo de resultados. Ele volta a ter duas colunas de valores, movimento, período e exercício social anterior e corrente. Tá? Isso não estava tudo junto e para quem entregou sabe que foi um absurdo, né? Isso daqui. Tanto que o ano passado também, para quem entregou SF, teve uma inversão de valores. Então, a forma que o governo queria enxergar o demonstrativo de resultado era como se você virasse de ponta cabeça os números. E isso não era uma confusão. Então, assim, até a própria instrução da TOTS era: olha, tivemos uma consulta pública e o governo diz que é assim que ele quer enxergar, que ele não vai corrigir o validador. Então, para quem lembra isso do ano passado, teve essa situação. Então, eles já tiveram alguma mudança aí para o demonstrativo aqui no ECD. Esperamos que isso mude também depois no ECF, né? Porque você abriu o arquivo texto, você ia no Proteus, estava tudo correto, você ia lá no software do governo, estava embaralhada a informação. Mas ali a ordem do trator não estava alterando o viaduto, mas para nós que visualizamos, você vê os seus valores invertidos, não faz sentido. Então, uma empresa que teve lucro aparecia como prejuízo, quem teve prejuízo aparecia como lucro, as coisas não faziam muito sentido a ordenação lá. Foram muitas as críticas e por conta da geração de visualização desse registro layout 7 do ECD. Então, realmente, isso foi um ponto de observância e foi desnecessário o que eles fizeram. Já estava funcionando o layout 6, não sei porque mudaram no layout 7, não tiveram tempo hábil de ajustar e falar, não, entrega assim mesmo e pronto. Mas, enfim. É um assunto do layout 7, mas eu vou reportar aqui de novo a respeito de nota explicativa. Por quê? Porque se precisar fazer uma retificação, alguma coisa, para pelo menos reaver, né? Porque como que vai fazer isso dentro do Proteus para você poder estar gerando a informação? Lembrando que você pode fazer isso também direto no PGE, né? Não necessariamente, mas em caso do Proteus, você pode usar essa nota explicativa. Então, o registro J800 da nota explicativa, as outras demonstrações contábeis e pareceres e relatórios. Então, aqui o registro J800 permite que seja anexado um arquivo do formato RTF na escrituração que se destina a receber informações que devam constar no livro do balanço patrimonial, do demonstrativo de resultado, do DLPA e do DMPL, tá? Então, como gerar isso aqui? Utilizando um editor de texto, digite a nota explicativa e salve com o formato RTF, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Então, o patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o patrimônio social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados enquanto não computados os resultados dos exercícios, obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos e elementos do ativo e do passivo, e da decorrência da sua avaliação e preço de mercado, tá? Então aqui é um modelo de texto que você faz uma justificativa para ele. Na próxima parte mostra aqui como que deve salvar
essa nota. E aí aqui tem uma demonstração, né? Então você pega a tua revisão lá do que foi gerado, o ECD, e aí ele tem esse campo aqui, outras informações, a qual você consegue, na próxima página, incluir essa nota explicativa. Então ele vai gerar aqui esse código do J800. É como se fosse um banco do conhecimento, mais ou menos, né? Então ele gera esse arquivo aqui. Você consegue colocar para qual período que é, se é para o primeiro período, segundo período, terceiro período, e qual período que você vai estar preenchendo, no caso do lucro presumido. Se você é do lucro real, você pode deixar em branco, né? Ou se você, sua apuração seja anual, você pode deixar em branco aqui, não precisa preencher, tá? Então aqui um exemplo de como a nota é gerada no sistema. Então depois de feito o processo, ele gera lá o J800 e detalha todo aquele texto que foi informado, né? Ele traduz aí numa formatação para que o PGE aceite esse arquivo. Tá? Também pode ser importada pelo programa gerador, né? Pelo PGE. Aí você pode estar gerando ele através aqui da escrituração contábil, demonstrativos contábeis e incluir esse item aqui do J800. Isso no caso, pessoal, de você estar fazendo uma nota explicativa, né? Que é, de repente, tem algum valor lá que está bem divergente, você queira explicar o porquê que está essa divergência, ali você pode estar explicando, né? Então evita, de repente, de cair numa malha fina, alguma coisa, porque já está ali argumentado os motivos. Aqui também eu coloco essa parte do termo de validação para fins de substituição da ECD, caso necessite, né? Então, deve ser utilizado obrigatoriamente no caso de substituição da ECD. Se eu não consigo fazer uma substituição sem esse registro, sem esse termo. Então, a entidade deve preencher o J801, termo de verificação para fins da substituição da ECD, detalhando os erros que deram o motivo à substituição. Então, ou seja, nós temos que informar para eles, olha, eu tive um erro porque o saldo dessa conta foi equivocadamente informada. Aí tem os N motivos. Identificação da escritura substituída, descrição pormenorizada dos erros, identificação clara e precisa dos registros que contêm os erros, exceto quando esses decorrem de outro erro já discriminado, autorização expressa para acesso do Conselho Federal de Contabilidade a informação pertinente às modificações, é verdade. Se eu tiver que fazer uma retificação, não é só o meu certificado digital de proprietário, do sócio proprietário ou do contador. Você vai precisar de mais um colega contador aí para poder assinar junto com você essa mudança, tá? Uh, Descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, quando for o caso, e quando julguem necessário. O termo de verificação para fins da substituição deve ser assinado. Aos dados dos assinantes serão preenchidos no registro J935 pelo próprio profissional da contabilidade que assina os livros contábeis, substitutos e quando as demonstrações contábeis tenham sido auditadas pelo auditor independente, pelo próprio profissional da contabilidade que assina e também pelo auditor, que ficou redundante. As manifestações do profissional de contabilidade que não assina a escrituração se restringe às modificações relatadas do termo de verificação. Só é admitida a substituição da ECD até o fim do prazo de entrega relativo ao ano calendário subsequente. Tá? Então, aqui, como gerar essa obrigação. Então, quando informado que é uma substituição, no próprio wizard gera a revisão.
aqui é uma dica que eu dou, tá? Se vocês forem retificar um ECD, é necessário ir lá no site da TOTUS. Juliano, eu fui e atualizei o layout 8, tá bom. Eu gerei o layout 8, tudo bem. Eu estou lá no PGE, tudo bem. Eu descobri que eu vou ter que retificar. Opa, se eu vou ter que retificar, você não vai precisar rodar o PDDistri da versão anterior. Porém, de uma forma técnica dizendo, aqueles arquivos XML que são colocados lá de layout, você vai precisar colocar lá na System. É até verdade que a TOTS tem feito o seguinte: ela tem exigido, algumas telas aparecem assim, mesmo você colocando na pasta System, como foi até o layout 7, agora para o layout 8 tem uma validação falando assim, olha, não é localizado o arquivo XML na System barra layout 8. Então ela está criando essas nomenclaturas para ficar dentro da System. Então é importante gerar ali layout 6, layout 7, layout 8. Por quê? Se precisar retificar, o XML ele vai buscar a informação daquele layout que você está gerando. E aí, com isso, você consegue gerar essa retificação, ok? Então, aqui é a questão do cadastro do contabilista, que é muito importante. Então, quem não é representante legal não deve ser colocado. Então, aqui que ele coloca que o registro só é gerado quando forem 910 e 920 no cadastro de contabilista. Caso contrário, será gerado o J930, que identifica que os signatários da escrituração. Então, essa parte do contabilista é muito importante para identificar na hora de validar o ECD quem é o contador, quem é o responsável legal pela empresa. Tá? Isso aí, para quem gerou ano passado, é só realmente verificar se os dados do contador ou o dado do proprietário ali, algum endereço, alguma coisa, não tenha surgido alterações. E aí aqui a gente fala dessa página centralizadora, né? Que a TOTS disponibiliza para os seus clientes, a página centralizadora da ECD, que lá tem os canais oficiais para disponibilização de informações referentes. E você vai encontrar todas as novidades dos pacotes, fax, eventos, arquivos, modelos e alguns vídeos que são relacionados. Então é muito bom, é muito bem desenvolvido, muito bem feitinho essa página aqui. Então tem algumas questões lá que você consegue, por exemplo, eu preciso saber como é que gera o J800. Lá no portal você consegue clicar no J800, ele explica para você qual é o procedimento que você consegue para gerar ele, tá? Deixar aqui a palavra para o Rafael para ele falar um pouquinho também. O Juliano vai mostrar aí a parte do Proteus, como funciona. Vai habilitar o Proteus aí para a gente dar uma olhada nos principais cadastros, funcionalidades do próprio RP, né? Ele está preparando o ambiente dele aqui agora, vai habilitar. Aí a gente já vai utilizar o TOTUS. No acesso da contabilidade gerencial, lá no módulo 34, né? Nós temos aqui no menu padrão disponibilizado lá, até no próprio PDDistro, atualizações, escrituração contábil, central de escrituração. Aí ele traz aqui para vocês organicamente o Fico por Dentro das informações do ECD-CF, tá? Então, se você clicar, ele abre para aquela central de escrituração, central de ajuda. Então, ele entra na página para que possa auxiliar as entregas, né? Aquilo que a gente tem falado anteriormente. Então, aqui você pode facilmente ver os pacotes de atualizações. Observe que pelo site deles disponibilizam a partir do release 23, 25 e 27. E aqui embaixo alguns pacotes para correção, né? Então, de repente, você tenha algum erro, por exemplo, impressão do relatório de conta por 6 meses, já há alguns chamados, alguns pacotes de correções que possam ajudar e apoiar vocês, né? Então, voltando aqui, ele abre essa tela central de escrituração, que é o assistente. Bem-vindo.
Vou voltar aqui que foi bem rápido. Então aqui eu estou num ambiente de teste, até por questões de compliance e respeito aos clientes que a gente não se deve, né, compartilhar dados e informações sem até devida autorização. Mas nós vamos atender mostrando aqui essa tela de como gerar as informações, né? Então aqui na questão da ECD, vamos incluir, observe que tem aqui os layouts. Lembrando de novo que se eu precisar retificar e utilizar o layout set, eu tenho que ter os meus arquivos referente ao layout set do XML para poder gerar ele. Senão, ele vai gerar no formato do layout 8 e talvez não seja validado pelo programa, tá? Já teve ano de retificação que foi gerado no layout novo mesmo, o PGE, inclusive, aceitou, mas aí precisa ver. Esse ano ainda não tive um caso de retificação para verificar se, mesmo retificando já no layout 8, isso deu algum problema ou não, né? Eu acredito que vai dar, porque como no layout 8 vai exigir a recuperação do ECD do ano passado e o 7 não necessitava, isso pode gerar algum conflito lá no bloco C. Então, layout 8, então, essa rotina tem como ajudar na escrituração contábil digital. Ele me traz aqui já o SPED contábil, layout 8. Aqui é aquela pergunta, que é uma das mudanças, que é com centralização ou centralização, que é o que precisa ser verificado a necessidade da empresa, geralmente é com a centralização. A situação especial, então qual é a situação que você tem referente a esse ECD, tá? Então, na maioria dos casos são normal, mas caso seja o primeiro ECD, seja de abertura, pode colocar. Caso tenha cisão ou fusão dentro do período de 2019, você coloca aqui uma incorporação ou até mesmo a extinção e transformação dela. Tá? Então, se teve algum advento especial dentro desse período, você seleciona aqui a situação para entrega. Tá? Indicador de início de período, então início no primeiro dia do ano, que é a maior prática. No caso de abertura, coloca-se abertura. Se for para caso de cisão e fusão, ou início de obrigatoriedade da ECD. Acredito que todos já estão nessa faixa da entrega. Então, início primeiro dia do ano. Indicador de existência de NIR, se a empresa possui ou não o NIR. Então, vou colocar aqui que possui, perdão, que possui NIR. Indicador de finalidade da escrituração é uma escrituração original. Então, se precisar substituir, informa substituída e coloca a hash da substituída para poder ele conseguir validar lá, que é um processo de alteração que você está mandando para eles. Indicador de empresa de grande porte, então a empresa não está sujeita a auditoria independente. Caso tenha essa auditoria, aí você informa que tá? O tipo da ECD, do sócio, se a SCP é como sócio ostensivo, se a empresa é participante, ou é ECD dessa coparticipação. Então, informa-se aqui. No plano de contas referencial, eu tenho uma situação do seguinte. Então, eu tenho a PJ em geral, que são empresas de lucro real, geralmente, tá? Que ele vai gerar o L100 e o L300A do ECD. Eu tenho uma situação que eu tenho o PJ em geral para lucro presumido, quando minha empresa está no lucro presumido, ele passa a gerar o bloco P e o bloco PCI e o bloco P150. Eu tenho a situação de financeiras da L100 e da L300, seguradoras da L100 e L300C, né? Então, para financeiras B e para seguradoras C. Imunes isentas, o bloco 100A e o 150. As financeiras imunes e isentas, seguradoras imunes e isentas, entidades fechadas, prisão complementar de U100 a U150 da ECF, nesse caso, partidos políticos e financeiras do lucro presumido, tá? Então aqui
lucro geral do lucro real. Se for lucro presumido igual a colega lá do YouTube, aí ela coloca aqui na questão do lucro presumido, quem geralmente for do lucro real aqui, os imunes e isentas, tá? Aí tem que ver aonde que se enquadra dentro desse processo. A moeda funcional diferente da nacional, não, a gente, se a empresa trabalhar com outro tipo de moeda dentro do seu balanço, alguma coisa informa assim, caso contrário, não, tá? As escriturações contábeis consolidadas, se você gera ela consolidada sim ou não, tá? Então, geralmente não. Código de identificação do bloco K para alguém que tem essa questão, de repente, alguma empresa que tem uma participação, o sócio tem uma participação maior que 30% numa outra empresa, você pode estar informando aqui. Aí essas duas perguntas aqui são novas para esse layout 8, no layout 7 não tinha. Se ocorreu mudança no plano de contas, sim ou não, tá? E se existe amarração com o plano de contas referencial, sim ou não. Então, essa questão que cabe a identificar a informação. Então, geralmente tem amarração e se ocorreu mudança, informa sim, se não, e aí entra na regra a qual já falamos anteriormente. Seleciona aqui a empresa, serve-se que se vocês tiverem mais de uma filial, mais de uma empresa, deverá ser informada aqui e destinar quem é a matriz, no caso, quando não há centralização. Tá? Outras inscrições, se eu tenho outras inscrições com Banco Central, comissões de valores, CVM, CUSUZEP, caso eu tenha, a maioria acredito que não há, né? Então, unidade federativa, no caso estou falando de São Paulo, e o número da sua inscrição que você tem. Então, sua inscrição estadual. Deixa eu colocar aqui, ver se ele me permite. Permite. Próximo passo, indicação da escrituração. Se eu estou escriturando ele como diário resumido, diário auxiliar, como balancete diário ou geral. Então, geralmente o geral. Aí tem que ver a ordem do seu livro que você tem. Então, vou colocar aqui que no meu caso é o primeiro. Então, 01, natureza do livro. Aí você diz, se informa. Geralmente coloca um geral, anual, ou coloca anual, aí você define a nomenclatura do livro. O pessoal da contabilidade consegue saber aí qual que é a sequência, né? Período de lançamento. Então, 1 do 1, 19, a 31 do 12, 19. E minha apuração de lucros e perdas, 31 do 12, 19. Ups. Vou um calendário aqui que ele entrou no obrigatório. Tá? Se eu não tiver uma operação de apuração de lucros e perdas, eu posso deixar aqui vazio. Você veja que ele não é obrigatório, tá? Então, aqui informa moedas em reais. E o meu tipo societário, que é os valores que estão em reais. Informa-se o plano de contas. Você pode informar Lucas ZZ. No caso do plano de contas referencial, você pode estar informando aqui. E aí ele vai trazer a informação. Agora, para quem é lucro presumido, na questão do trimestral, você pode colocar aqui arquivo trimestral unificado, sim ou não. Aí ele consegue quebrar o seu arquivo para geração. Tá? Então, aqui ele pergunta o período inicial das demonstrações. 1 do 19, 31 do 12, 19. E aí ele vai me perguntar quais são os meus livros. Tá. Se sua empresa for do lucro presumido, na parte do plano de contas referencial, você vai informar que é PJ do lucro presumido para ele gerar esse bloco aqui, tá? Então, a informação aqui do balanço patrimonial DRE. Aqui ele pergunta se o processo centro de custo sim ou não.
A maioria das empresas que eu já fui colocam não. Se sim, aí você vai ter que detalhar todo o seu centro de custo referente. E aqui a questão do DMPL, que é o código da conferência do demonstrativo. Então você seleciona aqui no J210 e informa ele. Então, vou precisar ter uma visão gerencial do meu balanço patrimonial, do meu DRE e do meu DLPA ou do DMPL. Uh, Referente ao J200, histórico do fator contábil já está aqui como fixo não, ele não faz mais sentido no layout 8. E caso eu precise detalhar algum fato contábil, aí eu vou detalhar. Mas isso só vai habilitar no caso de substitutiva, né? Que são as minhas notas explicativas, meu termo de substituição da ECD e por aí vai. Né? Motivo de substituição, no caso não é uma substituição, ele coloca que não se aplica. Próximo passo, ele vai fazer o que, gente? Ele vai pegar os seus dados e começar a exportar, né? Então ele vai gravando a informação. Tem uma pergunta aqui enquanto isso, Jorge, para responder aí, né? Ó, essa é a pergunta do Jorge. Em relação com o registro I100, o centro de custo, Ô Jorge, você está perguntando se tem relação com o registro I100? Ou sim, se você informar, sim. Uhum. Voltando para a tela, eu fiz uma geração. Observe que ele não dá erro. Eu tenho um plano de contas, eu não tenho uma situação, mediante aquela questão de compliance, a minha estrutura aqui da informação, né? Então ele vai compor aquilo que eu informei, que é a centralização, quem é o usuário que gerou, qual foi a data de atualização, ele pega a database do sistema de hoje, qual é a natureza do meu livro, qual é o tipo de livro eu coloquei geral, estou gerando um ECD, eu disse que no layout 8, tá? Então, todas as informações. Aquela questão de notas explicativas que a gente falou é por aqui. E outras informações, que é o J800, caso eu precise colocar alguma informação a mais, eu posso estar utilizando através daqui, tá? Mostrando em visualizar, ele vai me habilitar algumas tabelas referente à geração desse arquivo. É muito interessante se você pode conferir essa informação. Cada uma dessa situação é uma tabela dentro do sistema. Então eu tenho aqui CS0, CS1, né? Então aqui a minha revisão, clicar duas vezes aqui ele abre e eu consigo visualizar ou até mesmo exportar para Excel essa informação, caso queira verificar, né? Queira trabalhar no Excel alguma informação, fazer alguma análise, você pode estar trazendo ele. Então ele exporta aqui as informações da tabela, tá vendo? Eu fecho aqui. Se eu clicar em visualizar, ele vai me abrir de novo. E para cada um dessas tabelas, eu consigo ir confirmando e ele vai me trazendo os dados. Caso esteja vazio, é porque não se foi necessário preencher essa tabela para geração do arquivo, tá? Então aqui ele não trouxe nada, não tem nenhum arquivo. Isso é uma forma também de vocês analisarem o que está sendo gerado no arquivo texto, né? Isso é uma dica aí para analisar. Pô, mas por que essa conta contábil está gerando determinada informação? Então você gera ali o resultado do seu balanço, né? Dessa conta contábil, depois você gera um balancete, um razão dessa conta contábil e pode entender o que pode estar levando essa informação ao erro, né? Ao equívoco dos dados. Então, todas essas tabelas. Por isso que é importante rodar o compatibilizador, porque aí ele vai ajustar essas tabelas para fazer a entrega, tá? Então, detalhe do fato contábil, fonte, por aí vai. Pessoal, essa é a tela de geração da revisão. Eu vou para vocês aqui o SPED contábil, né?
eu importar aqui para vocês. Então, na explicação importar, pós-gerar do arquivo, vocês vão localizar onde que está salvo na sua máquina essa informação do etcd. Tá? Então, eu tenho aqui o arquivo teste do governo. Então, importada foi concluída com sucesso. A escrituração não possui erros de estrutura. Deseja fazer a relação do arquivo agora? Sim. Tá? Aí diz que tem alguns erros. No caso de CPF, que ele traz um padrão do governo. Então, aqui. CPF aqui. Passo no CD, ele vai dar novamente. Então, com sucesso, vai na do passo, então ele permite no formato texto. Né? Então ele validou praticamente o conteúdo. Esse é um conteúdo que é do próprio governo. Então, tanto que a identificação eles colocam empresa teste de razão do livro, razão auxiliar, tá? E a questão do bloco C é essa questão do que está aqui, ó. Ela tá não está habilitada, porque eu não tenho, ela está no abertura, né? Aqui mostrar para vocês, mas vou tentar vocês recuperar esse CD anterior. Quando vocês clicarem aqui, ela vai conseguir fazer as informações e aí vai gerar de novo as pendências, as validações. Primeira pergunta aí, quais os erros mais comuns encontrados na geração do arquivo? Pierre Guedes. Eds, um dos erros mais encontrados são o seguinte: dentro do demonstrativo resultado do balanço patrimonial, às vezes a visão gerencial não está muito bem detalhada. E aí, quando gera para o arquivo validador, ele distorce, ele acaba distorcendo o resultado. Isso é um dos fatores assim que muito se pega de erro, né? A apuração pode ter realizado, mas não zerou todas as contas, porque de repente pode ser que na tua empresa você usa alguma contrapartida, e aí precisa se realizar as apurações devidamente, senão ele não zera todas as contas. Tem muita questão relacionada ao seguinte: na hora que eu falo que eu tenho um plano de contas novo, eu vou importar, aí ele fica buscando a contrapartida, né, o que é o registro a qual nós falamos. A maioria das situações são essas, tá? É, o ECD, eu compreendo aos meus olhos que ele é um pouco mais tranquilo do que ECF. Então, a questão do plano referencial precisa se tem aquela questão, vai informar ou não informar, tá? As visões precisam ser informadas sim. Você precisa informar, senão ele vai gerar vazio para você. Como eu não tenho os dados, Juliana, eu não quis expor os dados de algum outro cliente, né? Então eu não fiz uma ação, mas sim, você precisa pôr, porque é com base na sua visão gerencial do balanço patrimonial e do DRE que ele monta corretamente o teu saldo para o balanço demonstrativo. Uma dica também que você pode fazer você tem um balanço patrimonial protegido, tem um demonstrativo de dados, você vai no PG também nele essas informações. Ver se está batendo os valores, ver se está de acordo. Isso é uma grande forma, né? Porque na prática são os saldos de contas contábeis, de plano de contas, ele é tudo gerado lá. Mas o que é importante saber é se o balanceamento, ou seja, se a informação está correta para esse tipo de informação lá do balanço patrimonial e do demonstrativo. É importante tirar. E do MPL também, tá? Só para ter certeza de que o que está no seu sistema está no PGE corretamente. Depende muito da sua base, né? Precisa compreender o seu ambiente.
precisa ver que tipo de disco você tem, se você já está com SAS, se você está com disco SASI, aí depende, porque a sua base, qual da sua base, qual é a sua informação, porque quando é feito o PD Disk, ele atualiza as tabelas, mas se você tem muita informação nela, na hora dele pôr as suas informações para essa tabela novamente, dependendo do seu tamanho e volume, isso demanda um tempo. Até responder complementando um pouco essa pergunta aí do Alexandre Miguel, cara, isso é muito relativo. Depende se você está na versão 23, se está na 25, se está na 27. Se, por exemplo, você estiver na ponto 17, nossa senhora, você vai ter um trabalho grande de atualizar release e fazer, mesmo que você esteja na 23, 24, na 25 ou na 27, depende de todas as ações. Você vê que a gente vai virar esse manual, tem uma série de libs, binário, APET, ROPD, tem uma série de coisas para poder atualizar o sistema, para que crie-se um monte de campo, parametrize isso, você rode. O problema é o seguinte, é que a gente está muito em cima do tempo e dificilmente você vai ter tempo de fazer isso no ambiente teste, né? Talvez você mande o seu ECD pelo seu ambiente teste. Porque você não quer rodar um PT distri na produção e detonar tudo de repente. Então, você coloca isso no seu ambiente teste, faz uma cópia da sua base lá e atualiza tudo lá que você for fazer e depois faz o seu cadastro. Acaba mandando por lá. Porque você não vai ter tempo muito lá, né? Para poder. Agora a gente está no dia 5/5, mandar até o dia 20. Vai ficar bem corrido você fazer ambiente teste, depois jogar para a produção e fazer de novo. Mas, normalmente, aí, umas 4 horas, tá, você consegue gerar o seu ECD, desde que você tenha aqueles pré-requisitos que o Juliano mostrou atrás, né? A parte de Proteus e pré-requisitos contábeis, né? Que isso não é negócio. Mas umas 40 horas. Ou alguma pergunta que seja pertinente, eles têm deixado no FAQ, e isso tem contribuído bastante o auxílio e compreensão aí do dia a dia, né? Bom, pessoal, fico muito feliz aí, nossa primeira live voltada para esse segmento, esperamos que certamente deva ter do ECF, e muito feliz de ter vocês aí na participação, viu? Um abraço aí e até mais. Tchau, tchau, pessoal.